tudo bem? Vamos aí para a nossa revisão, tá certo? Vamos falar aí sobre a história da língua portuguesa. E é claro que você aí preparadaço, já aí com tudo pronto para as anotações? Então vamos juntos! Revisão da aula 15.2, como a língua portuguesa surgiu? Bem, primeiro vamos lá. O português é a 8ª língua mais falada no planeta. A terceira entre as línguas ocidentais. Então, após o inglês e o castelhano, tá certo? Olha que informação interessante para você. O português é a língua oficial em 8 países de 4 continentes. E aqui a gente fala porque vai atualizar essa informação, certo? O professor Jorge, ele nos informou aí, né? Então vamos dizer 9 países, né? Ok. E aí nós temos o Brasil, com 185 milhões de falantes da língua portuguesa. Temos Moçambique, com 18,8 milhões. Temos aí Angola, com 10,9 milhões de habitantes falantes aí da língua. E temos Portugal, 10,5 milhões. Temos aí Guiné-Bissau, 1,7 milhão. E aí nós temos Timor-Leste, com 800 mil. Guiné-Bissau, 1,7 milhão, e aí nós temos São Tomé e Príncipe com 182 mil, certo? E Guiné Equatorial, ok? Então, 9 países, né? Como a gente falou, vamos atualizar, certo? E aqui eu vou até tirar, né, essa questão de 8 países, certo? E aí nós vamos deixar na tarja para vocês aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conforme a gente informou, tá certo? Esse quantitativo de falantes, tá? Não é exato, é aproximado, ok? Bom, então aqui, né, claro, nosso texto imagético trazendo aí as bandeiras, né, dos países lusófonos, ok? E, claro, internacionalmente, o português, ele é conhecido como uma língua que possui 2 variedades escritas, o português europeu e africano. É variedade usada por um número maior de países e o português do Brasil é a usada por um número maior de falantes, tá certo? Bom, a língua portuguesa teve aí a sua evolução em 3 fases. A primeira fase é a fase proto-histórica. Ela aconteceu aí no período anterior ao século XII. Os textos eram escritos em latim bárbaro, certo? É uma modalidade usada apenas em documentos. E também, nós vamos ver aí também textos escritos em latim tabeliônico, certo? A segunda fase é a fase do português arcaico, certo? Esse português arcaico deu-se exatamente no século XII ao século XVI e foi dividido assim. Século XII a XIV, os textos eram em galego-português. Aí houve uma separação a partir do século XIV até o XVI, certo? Aí nós vamos separar. Vamos ver aí texto apenas em galego e também em português. Houve essa separação. A terceira fase é a fase do português moderno, exatamente no século XVI. A língua, ela se uniformiza, adquirindo o modo do português atual, certo? Então, nós vamos ter como marco, como registro na literatura portuguesa, Camões e sua produção literária, certo? E aí vamos ver também o papel fundamental nesse processo, que é a uniformização. E é claro que exatamente em 1536 nós vamos ter a primeira gramática, certo, da língua portuguesa, escrita por Fernão de Oliveira, certo? E tudo isso a partir de acordo, né? Acordo aí, certo, que vem o primeiro em 1941, esse acordo aí ortográfico, ele é firmado e torna-se lei em Portugal por decreto, ok? E no Brasil o documento ele não é ratificado pelo Congresso, o país mantém as regras estabelecidas no formulário ortográfico de 1943, né? Veja um anterior aí,
e estabelecido pela Academia Brasileira de Letras. Então, a história nos diz que tivemos vários acordos, olha só, de 45, de 1971, de 1990, o 2004, né, 2005, 2006, 2008 e nós temos o último, né, entre os países lusófonos, esse acordo aí que foi assinado em 12 de outubro de 1990, certo? E, claro, qual é o objetivo do novo acordo ortográfico? O objetivo é a unificação das regras gramaticais para os países que adotam aí essa língua, tá certo? A implantação, ela foi aí devagar acontecendo, gradativamente, para o Brasil e Portugal. Essa implantação, ela já terminou o prazo, certo? Terminou em dezembro de 2015. Mas países como Cabo Verde, aí tiveram um prazo maior, até 2019, para completar a implantação, ok? Então, está vigente agora esse novo acordo. E, pelo novo acordo, não podemos mais grafar, não podemos mais escrever a palavra ideia, certo? Com acento, tá? Não pode mais. E sim, sem essa acentuação. Por quê? Porque o acordo nos diz que agora os ditongos, tá? Os ditongos aí, ei, são pronunciados aberto, né? E não necessita de acentuação, beleza? Então, assim, nós concluímos a revisão e, claro, vamos aguardar você lá naquele outro momento que é o Tirando Dúvidas. Valeu? Até lá! Olá! Estou de volta para o nosso momento bacana, que é o Tirando Dúvidas, né? Vamos aí, chegou o momento da nossa correção, resolução da atividade de sala. Questão número 1. A língua portuguesa é um idioma que sofreu forte influência de outros países para transformar no português atual. Beleza. Aqui o item inicia afirmando essa importante, né, pontuação. Ok. Agora, vamos aí ao exercício para você, estudante, chegar ao gabarito. A pergunta é, a língua portuguesa originou-se do, letra A, espanhol, letra B, francês, letra C, inglês, letra D, latim, letra E, grego. E aí? A língua portuguesa originou-se do latim. Quem marcou a letra D? Parabéns! Corre pro abraço, certo? Do latim. E aí, claro, todas as aulas a gente traz o conceito, lembra? Onde a gente explica a palavra, a origem, né? Ora, latim, muito bem detalhado, beleza? Por isso não pode ser o gabarito da letra A, não se originou do espanhol, não se originou do francês, do inglês e nem do grego. E sim, tanto aí o espanhol, o francês, o inglês e o grego foram contribuições na língua portuguesa, tá? Então, nós temos sim palavras aí de origem aí, certo? Espanhola, francesa, inglesa e também do grego. Mas a língua portuguesa se originou do latim, ok? Vamos embora! Questão número 2. Qual desses não é um país lusófono? A. Angola. B. Timor-Leste. C. Andorra. D. Guiné-Bissau. E. Brasil. Eita, Lelê! Olha, com certeza você foi lá na sua aula, voltou lá no mapa, né? Onde tem aí os países. Também tivemos outra cartela com todas as bandeiras e também o país e o quantitativo de falante da língua, certo? Então tá, qual foi o X da questão? Vamos lá! Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou E? Quem marcou a letra C? Com certeza gabaritou. Uhul! Claro, né? Em nenhum momento durante a aula nós explicamos que Andorra é um país lusófono, certo? Então,
este é o gabarito. Não, ele não é um país lusófono. E claro que Angola, né, Timor-Leste, Guiné-Bissau e Brasil pertencem aí, né, à classificação do grupo dos países lusófonos, ok? Questão número 3. Uma das afirmativas abaixo, feitas a respeito da formação e difusão da língua portuguesa, bem como da incorporação de palavras de origem indígena e africana ao seu vocabulário, não está correta. A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas, que procuraram criar uma síntese entre o tupi e o nosso idioma. B. A aquisição de palavras como giló e dendê se deu graças à presença da mão de obra africana em terras brasileiras. C. Abacaxi, bauru e curumim são palavras que, dadas como de origem indígena, se incorporam ao português do Brasil. D. Foi Portugal, entre os séculos XV e XVI, no ciclo das grandes navegações, que difundiu a língua portuguesa em várias partes do mundo. E a língua portuguesa é um dos resultados do latim, idioma que foi levado à Península Ibérica pelo Império Romano. Quem prestou atenção, né, na aula, no início, na presença e na explicação do professor Jorge, com certeza gabaritou certinho, certo? Vamos lá então, olha aí. É claro que não está correta a alternativa A, que informa que a presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas que procuraram criar uma síntese entre o tupi e nosso idioma, certo? Ok? Então, esse é o nosso gabarito. Muito bem, e assim, né, nós temos aí, olha só, uma das afirmativas abaixo, feita a respeito da formação e difusão da língua portuguesa, ou seja, como é, né, que ela nasceu e como é que ela foi aí se expandindo, foi se espalhando, né? E aí, bem como a incorporação de palavras, como é que aí veio, né, a contribuição de palavras de origem indígena e africana para o seu vocabulário. O que não está correto a essa afirmação? A letra A. E o que não está certo? É que a presença dessas palavras indígenas no português se deve aos jesuítas que procuraram criar uma síntese. Não, os jesuítas não procuraram criar uma síntese. Eles não queriam aí unificar o tupi com o nosso idioma, tá certo? Por isso que isso aí é o gabarito da questão número 3. E a letra B está correto, a letra C também, essa informação está correta, a letra D, a letra E, as afirmações aqui estão corretas, ok? Em relação à difusão da língua portuguesa e à incorporação de palavras de origem indígena e africana, ok? Vamos lá, vamos embora, questão número 4. O nome do inseto pirilampo, vagalume, tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século XVII, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar o inseto luminoso, apesar dele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso, que não podia ser usado em papéis sérios, cagalume. Foi então que o dicionarista Rafael Blutel inventou a nova palavra pirilampo, a partir do grego pir, significando fogo, e lâmpadas ou lampas, que significa candeia, certo? Bom, vamos aí ao comando da questão. O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto por questões de tabu linguístico. Olha a afirmação, colocando você aí contextualizado para chegar no gabarito tranquilo, certo? Bom, diante dessa afirmativa, agora a pergunta.
esse tabu diz respeito a, né? Esse tabu linguístico diz respeito a, letra A, recuperação histórica do significado. B, ampliação do sentido de uma palavra. C, produção imprópria de poetas portugueses. D, denominação científica com base em termos gregos. E, restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. E agora, José, como é que está aí o seu gabarito? A, B, C, D ou E? Bom, se você aí compreendeu, né, o comando da questão a partir da afirmativa e tudo que você viu durante a aula, você não teve dificuldade. Mas, né, se você não chegou ao gabarito da letra E, não fica triste, certo? Calma. Vamos lá, vamos aí rever o que aconteceu que você não gabaritou. Olha lá. Primeiro, nós temos uma afirmação dizendo o texto, né, o qual a gente leu ali, ó, um trecho sobre caminhos do português, certo? Vem explicando sobre a questão do nome, né, pirilampo, aí teve toda aí uma série de adequações, certo? Explicando por que não podia ser, trocou o nome, até chegar no pirilampo, que vem do grego pir, que significa fogo, e lampas, candeia. Beleza. E assim, o comando diz, então, aquele texto, né, o texto, ele descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto. É verdade, ele descreve, vem aí explicando certinho, descrevendo. Por questões de tabu linguístico, né? Beleza, então tá. E qual é esse tabu? O tabu de respeito à restrição. Não foi isso que ele falou? Olha aqui onde que está isso. Olha aí. E aí, mesmo apesar dele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso, né? Que não podia ser usado em papéis sérios. Caga-lume, viu? Então, ele vem explicando direitinho. Então, esse tabu se dá na restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente, ok? Então, essa é a questão em que você teria que chegar ao gabarito, tá certo? Tá bom, então vamos lá. Agora temos um último exercício que é com você, aluno treineiro. Chegou a hora do Se Liga no Enem. Vamos lá. Nós temos aqui um texto, né, da língua portuguesa. É um texto adaptado dos sinônimos da tiara. O tradicional ornato para cabelos, a tiara ou diadema, já foi uma exclusividade feminina. Na origem, tanto tiara quanto diadema eram palavras de bom berço. Tiara nomeava o adorno que era o signo de poder entre os poderosos da Pérsia antiga e povos como os frísios, os bizantinos e os etíopes. A palavra foi incorporada do Oriente pela Grécia e chegou até nós por via latina, para quem queria referir-se à mitra usada pelos persas. Diadema era a faixa ou tira de linho fino colocada na cabeça pelos antigos latinos, herança do derivado grego para diato, atar, em volta, segundo o House, o dicionário aí, certo? No Brasil, a forma de arco ou de laço das tiaras e alguns usos específicos, o nordestino, gigolete, faz alusão ao ornato usado por cafetinas, visões femininas do gigolô. Produziram novos sinônimos regionais do objeto. Comando da questão. No texto, relata-se que o nome de um enfeite para cabelo possui diferentes denominações ao longo da história. Ok, é uma afirmação. Beleza. Vamos aí à pergunta, ao exercício. Essa variação justifica-se pelo ou pela A, associação a questões religiosas específicas de uma sociedade. B, utilização do objeto por um grupo social. C, registro de fatos históricos ocorridos em uma dada época.
de distanciamento de sentido mais antigos. Perdão, distanciamento de sentidos mais antigos e tempo de uso em uma comunidade linguística. Então, gente, essa variação aí, a esse adorno, né, se justifica, é claro, pela utilização do objeto por um grupo social, ok? E não pela associação a questões religiosas, nada disso. Após a leitura do texto, nós não vamos chegar à letra A, porque em nenhum momento ali nós vamos interpretar que a mudança, né, dessa variedade de nome para esse mesmo objeto não se deu por questões religiosas. Também não se deu por registro de fatos históricos, né, de uma determinada época, nem por distanciamento de sentido mais antigo, não foi por isso. E muito menos por tempo de uso em uma comunidade linguística, e sim porque pela utilização desse objeto, né, dessa diadema, por um grupo social, ok? Beleza! E assim encerramos a correção da atividade. E vamos aí para o nosso, claro, clube de leitura. E traz aí o Alto da Barca do Inferno, que trabalha, sabe o que? Essa obra, Os Valores de Duas Épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, essa obra ela vai ter aí mudanças sobre valores morais, ao mesmo tempo em que vai ter severas críticas para aquela sociedade, típica da Idade Moderna. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, tá? O que é uma característica medieval. Muito bem, então continue lendo, tá? Porque nós vamos ter uma aula específica para a gente aí trabalhar todos esses elementos, né? Que aí construíram essa sátira em relação à sociedade, certo? Vamos encerrar? Então vamos aí para a mensagem. Em matéria de língua, não há propriedade privada. Tudo está socializado. Olha, Roman Jacobson, ok? Muito bem, galerinha. Então, olha, até a próxima. Valeu! Até lá!